Vocês estão vendo? Sim. Beleza, ótimo. Então, meninas e meninos que vão ver depois. Essa é a terceira aula nossa, a segunda sobre as regras para a direção do espírito. E aí eu fiz aqui um esqueminha da nossa aula de hoje. A primeira parte vai ser uma breve recapitulação do que a gente viu na última aula, das regras 1 e 2. Depois a gente já vai entrar na regra 3, que eu dei uma dividida nela nessas 5 partes aqui, apesar de ser só 9 parágrafos. Primeiro a gente vai ver como o Descartes vai se afastar dos erros, evitar esses erros por meio do afastamento da tradição e das conjecturas. Vai mostrar que o que permite chegar ao conhecimento é a intuição e a dedução. E vai concluir a regra 3 mostrando até onde você pode chegar com a intuição e dedução. Aí, passando para a regra, para a regra 4, a gente vai ver essas 3 partes aqui. A regra 4 ela tende a ser um pouquinho mais complexa. A gente tem uma primeira parte que corresponde aos 4 primeiros parágrafos, onde o Descartes vai mostrar o objetivo do método, vai mostrar a definição do método, a importância dele. Depois vai mostrar como a matemática universal ela está ligada com o desenvolvimento do método. E no finalzinho tem uma conclusão da regra 4. A gente vai ver também que a regra 4 ela vai se juntar muito intimamente também com a regra 3, porque o método ele ajuda a utilizar de modo perfeito, pleno e íntegro as faculdades e as operações do entendimento que levam ao conhecimento, que são a intuição e a dedução. Então, começando aqui com a recapitulação. Bom, a gente viu que na regra 1, o Descartes vai colocar o grande objetivo de todos os estudos, né? Que em vez de você se especializar em uma ciência, você tem que buscar sempre aumentar a capacidade do espírito para que ele sempre possa distinguir o verdadeiro do falso e emitir sempre juízos sólidos e verdadeiros. A regra 2, por outro lado, ela vai restringir um pouco o campo da ciência, porque a ciência é todo conhecimento que é conhecido de forma certa e evidente. Então, para a gente conhecer de forma certa e evidente, a gente tem que se restringir ao que é compreendido perfeitamente, ao que é simples, ao que é fácil, a que a gente não percebe nenhuma dúvida no que a gente está percebendo. Então, a regra 3 vai tratar justamente de como e quais são as operações que fazem com que a gente chegue a esse conhecimento certo e evidente que é a ciência. E para isso, a primeira coisa que a regra 3 vai fazer é apontar onde a gente não deve procurar esse conhecimento certo e evidente, que na verdade a gente deve deixar de lado para não incorrer em erros e preconceitos que vai obscurecer a luz da nossa razão. A regra 3, ela se coloca da seguinte maneira, o título. No que respeita aos objetos considerados, há que procurar não o que outros pensaram ou que nós próprios suspeitamos, mas aquilo que podemos ter uma intuição clara e evidente ou que podemos deduzir com certeza. De nenhum outro modo se adquire a ciência. Aqui é. Bom, então aqui a gente tem essa parte já delineada do que a regra 3 vai tratar. A gente vai ter aqui o que a gente não deve procurar, né? Não, a gente não deve procurar o que outros pensaram, o que terceiros pensaram, e nem o que a gente conjectura, o que a gente apenas suspeita, mas só aquilo que a gente tem a intuição clara e evidente, ou que pode deduzir com certeza. Só com a intuição e com a dedução é possível chegar à ciência. Então, nos 3 primeiros parágrafos, o Descartes vai realmente mostrar por que é importante se afastar dos preconceitos e dos erros da tradição e dessas coisas que a gente apenas suspeita, que a gente não conhece com verdade, com certeza, como algo evidente. A regra 3, ela é geralmente conhecida como a regra da evidência. Então, nesse primeiro passo, vai mostrar quais que são as vias que são propostas para nós como fontes de conhecimento, mas que, na verdade, são fontes de erros. Como a gente já viu, tanto nas 2 primeiras regras como no discurso,
o Descartes, ele sempre faz uma análise assim, muito minuciosa daquilo que ele quer criticar. Ele mostra o que é benéfico, o que pode ser prejudicial para o nosso espírito, e mostra exatamente aonde que a gente tem que ter o certa suspeita e a gente deve criticar aquilo que está vindo para nós. Então, esse foco da análise cartesiana é naquilo que vem por meio de fontes externas, que seria a tradição no geral, mas pode ser por meio de livros, de ler livros da antiguidade, dos costumes da nossa sociedade, da nossa religião, seja ela qual for, da moral, dos costumes, etc. E também alguma coisa que é mais interna, que é essa conjectura, suposições que fazemos sobre as coisas como sendo verdadeiro, mas que na verdade a gente não tem evidência nenhuma, a gente não tem certeza nenhuma para falar que aquilo é evidente. Então, ele começa a análise no primeiro parágrafo, dizendo que existe sim benefícios na leitura desses livros antigos. A gente pode conhecer e aproveitar os trabalhos que já foram feitos por homens por espíritos muito bons, muito inteligentes. Então a gente vai conhecer boas descobertas, também aonde que está faltando outras descobertas, o que falta para descobrir, onde falha, aonde não falha. Mas quando a gente está lendo um livro antigo, mesmo que a gente tenha muita precaução e muita crítica àquele livro, o de contrair manchas de erro na leitura demasiado atenta desses livros. Manchas que a nós se agarram, sejam quais forem nossas resistências e precauções. Então, mesmo que a gente se coloque com essa visão mais crítica sobre aquilo que a gente está lendo, esses preconceitos ele acabam entrando na nossa mente por meio de vocabulários, por meio de argumentos e tal. O que o Descartes vai criticar aqui, que é bem importante, é que esses escritores, esses grandes eruditos, tanto os eruditos de fato que têm um espírito bom, sagaz, perspicaz, quanto os mais pedantes, arrogantes, que simplesmente se fazem de sábios, como os sofistas, eles têm dificuldade em só sentir ao que é certo, ao que é evidente, porque eles entendem que aquilo é muito fácil. Então, para tentar fazer com que a invenção deles pareça melhor, mais complexa, mais bonita, mais meritosa, mais louvável, eles deixam de lado isso que é certo, isso que é mais acessível a todo mundo. E eles acabam dando palpite aonde que eles não têm certeza, que é o que Descartes chama aqui dessa credulidade refletida. Eles tomam lados em disputas muito complexas sem saber exatamente por que eles estão tomando esse lado, sem saber por que eles estão sentindo ao lado. É apenas uma crença, não é algo refletido, não é algo racional. Eles querem afirmar algum ponto porque eles não conseguem reter esse sentimento. Eles não conseguem simplesmente falar, olha, disso daqui eu não sei, então eu não vou dar palpite. E aí, ao escrever os livros, eles querem convencer o leitor desse ponto. Então, eles vão fazer argumentos muito sutis, eles vão desenhar demonstrações muito bonitas, muitas vezes complexas, para ir convencendo as pessoas, como os advogados que buscam o convencimento apenas. Eles não estão preocupados em demonstrar verdades, em falar sobre o que é evidente, em falar sobre o que é certo, eles estão querendo convencer o leitor. E mesmo se esses escritores eles acham algo certo, como eu falei, eles tendem a negligenciar, escondendo essas coisas certas no meio de várias outras coisas muito obscuras e pouco evidentes. Então, o que é certo acaba sendo deixado de lado. Depois, que tem uma coisa que a gente já viu na parte 2 do discurso, é que quando a gente vê que tem dois lados em alguma questão, dois lados de uma disputa, então você tem uma marca de dubitabilidade. Por quê? Se alguma questão ela pode ser vista como certa e evidente, você vai ter a verdade ali. Então, não vai ter uma disputa. Quando você tem uma disputa, você já mostra que tem coisas que são obscuras, que você não está entendendo. Então, o Descartes fala que quando você vê que tem essas grandes disputas em todos os âmbitos do conhecimento, você percebe que você não pode sentir algum lado. Você tem que realmente deixar de lado essa coisa. Fala, olha, eu não tenho boas razões
para acreditar ou para sentir em nenhum desses lados. Você tem que esperar e ir pelo mais simples, o mais fácil, até chegar em algo certo e evidente. Porque quando você escolhe um desses lados, você vai estar tomando aquilo como certo, como verdadeiro. E acarreta vários erros e preconceitos, porque tudo aquilo que você vai aprender depois vai estar contrário a isso que você já tinha tomado como verdade. Então, vai ser muito mais difícil você aprender o que é certo, ou distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Além disso, quando você meramente aceita uma coisa de outro filósofo, ou vê ou decora uma demonstração matemática, você não está desenvolvendo o seu próprio espírito, você não está pensando por si mesmo, você só está decorando o que já foi dito. Então, nesse segundo parágrafo, o Descartes faz uma crítica a essa cultura livresca, a essa autoridade dos antigos, como se eles fossem os mais inteligentes, as autoridades que deveriam ser levadas em conta em alguma questão difícil de resolver, e ele afirma essa importância do pensamento ser feito de uma maneira livre, sem as amarras da tradição, sem as amarras da autoridade, que ele deve se exercer autonomamente para que ele possa ficar mais perspicaz, mais sagaz e, assim com o tempo, poder sempre chegar mais facilmente a verdades. Numa terceira coisa que o Descartes fala para a gente ter cuidado, tá aqui nesse terceiro parágrafo, que ele diz que a gente é admoestados, né, obrigados, levados a essa conclusão, a não misturar absolutamente nenhuma conjectura com os nossos juízos sobre as verdades das coisas. A conjectura é aquilo que a gente é apenas uma hipótese, que não é evidente, não é certa, que é só realmente uma hipótese. E aí, quando você coloca uma hipótese com o que é verdade, você prejudica toda a verdade. E segundo Descartes, é por causa dessas hipóteses, dessas conjecturas que não são certas, não são evidentes, não são realmente vistas com essa clareza que a ciência precisa, é que tudo que a gente tem na filosofia comum, nas matemáticas, na ciência, nas matemáticas, não, na matemática tem consenso, desculpa, na filosofia comum, na história, na moral, até na religião, você vê sempre questionamentos, controvérsias, porque está cheio de conjecturas ali. Você não tem só o que é verdadeiro, você não tem só o que é evidente. Então, o que o Descartes deixa muito claro aqui, nesses três primeiros parágrafos, é como esse tipo de levar em consideração o que os terceiros pensaram, ou o que a gente apenas supõe, é prejudicial. É prejudicial e compromete a capacidade do espírito, da nossa razão, em distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Então, a gente só deve assentir ao que é evidente. O quarto parágrafo, ele vem como um processo de transição do texto, porque o Descartes vai fazer um pequeno apanhado, né, falando que a gente não deve considerar a busca pelo conhecimento, a tradição e as conjecturas, para evitar o erro. E aí, tendo em vista isso, ele diz, bom, para a gente evitar o erro, além de deixar essas coisas de lado, a gente tem que fazer o exame dos nossos atos do entendimento, aos atos da nossa razão. Como eu disse, é uma virada epistemológica. O que importa não é o que está de fora da nossa razão, mas é como a nossa razão está aprendendo as coisas. Então, para evitar o erro, deve-se fazer um exame dos atos do entendimento que leva ao conhecimento das coisas com certeza, que são infalíveis, que são processos do nosso entendimento que não são passíveis de nada obscuro ou de coisas confusas, conjecturadas, mas que são infalíveis, que são a intuição e a dedução. A regra 2, eu não sei se vocês se lembram, vai falar em experiência e dedução. E fala que a dedução, ela não pode ser feita, não pode ser mal feita, e a experiência, ela é passível de erro, dessas coisas que vêm de nós e que não são refletidas, que a gente não está entendendo ela como realmente evidente, certa, a gente não critica o que vem de fora. A intuição, ela é sim um tipo de experiência, mas é um tipo de experiência que é refletida, que é evidente, que não é passível de erro. Então, vamos lá.
Quando Descartes fala intuição, ele vai dar a definição, vai mostrar como ela opera nos parágrafos 5 ao 7 da terceira regra. A definição que ele dá é o seguinte: não é, né? Não, a intuição não quer dizer a convicção flutuante fornecida pelos sentidos ou o juízo enganador de uma imaginação de composições inadequadas. Mas o conceito da mente, mente aqui quer dizer que é a pura inteligência, a pura razão, pura e atenta, tão fácil e distinto que nenhuma dúvida nos fica acerca do que compreendemos. Ou então, que é a mesma coisa, ele dá um outro tipo de definição, mas para a mesma coisa. O conceito da mente pura e atenta, sem dúvida possível, que nasce apenas da luz da razão, e que, por ser mais simples, é ainda mais certo do que a dedução. É interessante aqui notar que não é que a dedução é mais errada, ela pode ser mais errada do que a intuição. A dedução ela é infalível também, mas a intuição, por ser mediata e ser imediata, ser uma experiência tão distinta, racional e evidente, ela é ainda mais certa do que a dedução. Então, essa intuição que o Descartes fala não é aquilo que você acha sem saber muito bem por que que você acha, que é essa definição de intuição que a gente tem hoje em dia, né? É uma visão da razão. Visão aqui é que eu estou tomando esse termo, né, dos sentidos, e não um termo que para explicar a intuição intelectual. Essa visão da razão é uma coisa que chega à nossa razão de uma forma muito evidente, que ela faz com que a gente assenta ela de modo definitivo, imediato, porque você não vê dúvida ali. É uma coisa muito, muito forte e muito verdadeiro. Então, Descartes dá alguns exemplos de intuição intelectual, que são que todo mundo, né, cada qual pode ver que a gente existe, que a gente pensa. Então, quando eu estou aqui falando, eu tenho certeza que eu estou pensando. Então, é muito evidente para mim que eu estou pensando. Que um triângulo é delimitado por três linhas, que a esfera é apenas uma superfície. Então, essas coisas são muito óbvias. Elas não abrem margem para dúvida, elas são óbvias. Então, essa é a definição de intuição. No parágrafo 6, eu deixei de lado, mas ele só fala que ele não está levando em conta o vocabulário e as definições dadas pela escolástica, mas que ele está levando em conta as definições da língua latina, porque o Descartes ele não quer se comprometer com os conceitos escolásticos, mas ele também não quer criar uma nova linguagem para falar o que ele quer falar. E no parágrafo 7, ele vai terminar essa exposição da intuição dizendo que, além dessa intuição certa e evidente, ela se referir a enunciados, que são coisas mais elementares, axiomáticos, tipo 2 mais 2 é 4, mas também vai ser relacionado a raciocínios que comportam mais termos, porque mesmo assim a gente consegue ver por meio dessa intuição plenamente um pouco mais de coisas, mais de termos que não seja tão pouquinho igual 2 mais 2 são 4. Então, o exemplo que o Descartes dá é que a gente vê por intuição que 2 mais 2 é 4 e que 3 mais 1 são 4. Mas a gente também vê por intuição o raciocínio de que 2 mais 2 é igual a 3 mais 1. Então, a nossa intuição, ela é um pouco mais ampla, ela não é tão fechadinha e tão limitada que ela só pode ver esses juízos mais elementares. Tem coisas que são raciocínios um pouco maiores e que vão ser também apreendidas por intuição. O Descartes usa esse termo em latim, é tipo discursos. Então, o Descartes entende que todo o discurso, né, racional, ele pode ser, sim, apreendido por intuição. Aí, por conta disso, né, por conta que a intuição ela vai também poder visualizar vários termos, ele vai falar que é necessário, sim, uma outra via, e vai ter que justificar essa outra via, que é a dedução,
que se define aqui como o que se conclui necessariamente de outras coisas conhecidas com certeza. Na tradução da Martins Fontes é toda conclusão necessária tirada de outras coisas conhecidas com certeza. E o Descartes explica que essa dedução é necessária, e aí eu vou ler aqui. A maior parte das coisas são conhecidas com certeza, mas elas não sejam em si mesmas, né? Não sejam em si evidentes. Contanto que sejam deduzidas de princípios verdadeiros e já conhecidos, por um movimento contínuo e ininterrupto do pensamento, que intui nitidamente cada coisa em particular. Então, o que o Descartes está falando aqui é que nem sempre a nossa intuição vai dar conta dessas grandes cadeias, que tem muitos termos, que vai partir de princípios verdadeiros, que são conhecidos por intuição, e que vai por um movimento contínuo e ininterrupto do pensamento, né? Então, assim, o pensamento ele tem que estar atento, a dedução ela tem que ser feita de uma maneira. Você tem uma sucessão aqui temporal, mas o seu pensamento está focado naquilo e vai intuindo cada um desses elos dessa cadeia de razões e vão se deduzindo desses princípios verdadeiros. Acontece que, quando a nossa intuição ela até consegue pegar alguns raciocínios maiorzinhos, essas longas cadeias, ela não consegue perceber, porque a nossa razão é limitada, a nossa intuição é limitada. Então a gente precisa dessa outra via para conhecer as coisas. E aí, por exemplo, se Deus fosse pegar uma super dedução, uma grande cadeia de razões que se deduzem de axiomas e tal, ele sempre ia ver essas grandes deduções por meio da intuição, porque como o espírito dele é infinito, ele não ia precisar dessa outra via, né, de fazer esse processo que é progressivo e que vai chegando a conclusões distantes desses primeiros princípios, desses primeiros axiomas. Então, a dedução ela vai se distinguir da intuição principalmente porque ela tem esse tipo de movimento do pensamento, uma sucessão do pensamento, ela não é imediata como a intuição, também não existe uma evidência atual. Então, a dedução ela tem que ser auxiliada pela memória. A intuição, por outro lado, você não precisa da memória, porque você tem uma compreensão imediata daquilo que você está vendo, e aí é suficiente. A dedução, como você tem uma longa cadeia, acaba que você precisa se lembrar do que já passou, dos elos que já foram intuídos e de como você está chegando nessa conclusão. No final da regra 3, o Descartes vai dizer assim: é só uma conclusãozinha, né? Que fica assim explicado que apenas a intuição e a dedução são vias seguras para chegar à ciência, já que elas fogem do que é apenas provável e do que leva ao erro. A tradição e as suposições, elas são rejeitadas, como a gente já viu. Aí o Descartes vai fazer uma ressalva importante aqui, que tudo que é alcançável racionalmente pelo nosso espírito, pela nossa razão, ela vai ser encontrado tendo em vista a intuição e a dedução. Quando a gente fala de fé, quando a gente fala de verdades reveladas, quando a gente fala de qualquer tipo de verdade da teologia, a gente não está falando do domínio do puro entendimento, a gente não está falando do domínio da razão. Então, essa via das verdades reveladas, ela não está sendo dita aqui. Ela é mais certa do que tudo isso, mas elas não dependem da razão. Então, Descartes deixa de lado, ele fala que ele não quer se comprometer com isso. Não é uma coisa que é importante para ele aqui, porque ele entende que não está lidando com o domínio da razão. E ele só pode. Ele entende que ele não é um teólogo, ele é um filósofo. Bom, passando então para a regra 4. A regra 4, ela tem como essa grande pauta falar que para procurar a verdade é necessário um método. Então, nesses 4 primeiros parágrafos, Descartes vai definir o que é o método, vai falar qual que é o objetivo e vai mostrar qual que é a importância desse método. Então, o primeiro parágrafo mostra o seguinte, que a curiosidade do ser humano, ela é cega.
Então, a gente tem muita vontade de conhecer as coisas, a gente tem muita vontade de ir buscando respostas e buscando alguma coisa para nossa vida. Mas que, como a gente tem muito essa vontade, esse desejo de conhecer as coisas, muitas vezes a gente procura é, essas coisas, essas verdades, de modo muito desorientado, muito ao acaso, na aleatoriedade. Só que o Descartes vai dizer que seguir esses caminhos desconhecidos é muito prejudicial, porque é mais fácil você se afastar da verdade do que você encontrar bons resultados. E ele diz que, se por acaso você segue um caminho muito aleatório e chega a resultados, pode acontecer, mas que isso é muito mais por sorte, muito mais ao acaso do que por competência do seu raciocínio e da sua investigação. E ele vai falar que é isso que os químicos fazem, que os alquimistas fazem, que eles estão ali tateando sem entender muito bem o que eles estão fazendo e que talvez, por sorte, eles encontrem alguns bons resultados. O que a gente sabe que é verdade, a gente tem um certo tipo de medicina alquimista no século XV, no século XVI, que dá algum tipo de resultado, mas assim, se você vai ver, não tem fundamento para aquilo nenhum, não é nada evidente. Então, o Descartes fala que vale mais nunca procurar uma verdade do que fazer o sem método. Isso porque realmente procurar uma verdade sem método é se afastar do caminho da verdade. Então, ele rejeita toda essa forma de investigação feita por meio da aleatoriedade e do acaso. Estava pensando numa outra coisa para falar aqui, mas não estou lembrando. Então, vamos para a definição que o Descartes dá desse método, né? Esse método que vai levar, que é necessário para procurar verdades. Ele vai dizer que entendo por método regras certas e fáceis que permitem a quem exatamente as observar nunca tomar por verdadeiro algo de falso, e sem desperdiçar inutilmente nenhum esforço da mente, mas aumentando sempre gradualmente o saber, atingir o conhecimento verdadeiro de tudo que será capaz de saber. Então, tem muita gente, tem muitos comentadores que falam que o Descartes abandona as regras para a direção do espírito, porque realmente elas estavam tomando um tamanho muito grande, elas não estavam tão certas e fáceis que sem desperdiçar inutilmente nenhum esforço da mente. Então, porque o Descartes viu que ela estava ficando muito grande, ele deixou de lado. Tanto é que no discurso do método são só 4 preceitos que ele coloca. E aqui no segundo parágrafo, ele vai observar duas coisas que são importantes dentro desse método. O primeiro, que é sempre sentir o que é verdadeiro, ao que é evidente, ao que a gente compreende de forma perfeita, e também que o método ele consegue levar o nosso espírito a conhecer tudo o que será capaz de saber. Então, o método aqui ele não é aplicável só a um domínio do conhecimento, ele é aplicável a qualquer tipo de domínios do conhecimento. Ele é aplicável, ele pode ser utilizado para conhecer tudo que será capaz de saber, em qualquer âmbito. Então, o Descartes fala que tudo que é possível saber, ele pode ser alcançado por meio desse método, que vai nos guiar em direção a todo conhecimento possível. Aqui, como eu disse, o Descartes vai retomar a intuição e a dedução, que são as vias abertas ao espírito, para chegar ao conhecimento certo e evidente. Ele vai dizer que o método ele não tem o poder de ensinar como que realiza essas operações, porque elas são simples e primeiras, essas operações de intuição e dedução, elas são naturais, elas são coisas inatas, elas são da nossa faculdade. O que, para entender o método, inclusive, é necessário entender e saber fazer a intuição e dedução. Por isso, o método está na regra 4 e a intuição e a dedução elas estão expostas na regra 3. Porém, o método, ele consegue, e aqui eu estou lendo, nos dar uma explicação verdadeira, nos dá uma explicação perfeita do uso da intuição intelectual para não cairmos no erro contrário à verdade e do meio de encontrar deduções para chegar ao conhecimento de tudo. E aqui está a universalidade de novo. Ou seja,
o método ele vai nos mostrar uma maneira de operar a intuição e dedução de forma plena, de forma íntegra, de forma que a gente possa realmente esgotar as nossas capacidades, esgotar a nossa capacidade da razão aqui. Porque a gente consegue sim utilizar, tipo, de primeira, a gente já consegue utilizar a nossa intuição e dedução, mas por meio de rejeitar o que leva ao erro, de fazer com que a nossa mente se torne mais apta e capaz de perceber e julgar o que é verdadeiro, isso vai fazendo com que a gente possa operar essas duas vias que se abrem para o conhecimento de forma plena, de forma íntegra. Então, no terceiro parágrafo aqui, o Descartes vai afirmar a utilidade desse método. E tendo em vista essa utilidade, as grandes descobertas que ele pode mostrar para o ser humano, ele percebe que esse método ele já foi sim antevisto de alguma forma no passado. Porque ele vê que vários espíritos, grandes espíritos da antiguidade, eles conseguiram desenvolver os frutos desse método. E aí ele vai falar que isso talvez eles não fizeram de uma forma perfeita, não desenvolveram um método como tal, mas que ele foi sim antevisto sob condução da natureza, assim, de modo mais espontâneo, de modo mais instintivo. E aí ele vai explicar por que isso acontece. Ele vai dizer o seguinte: a mente humana tem não sei o que de divino, em que as primeiras sementes dos pensamentos foram lançadas de tal modo que, muitas vezes, ainda que descuradas e abafadas por estudos feitos indiretamente, produzem frutos espontâneos. Então, mesmo que esses antigos não tiveram seguido esse cuidado de se desprender dos erros e deixar de lado a tradição e deixar de lado as conjecturas, eles conseguiram produzir esses frutos espontâneos, que é por isso que esses antigos chegaram a bons resultados, tanto na geometria quanto na aritmética, que são dois frutos espontâneos do método e que eles lidam com objetos simples e fáceis. E aí eles chegaram a resultados infalíveis. E é justamente isso que o Descartes pretende, né? Ele pretende cultivar esses frutos, cultivar o método, cultivar os frutos do método, cultivar essas primeiras sementes do pensamento, para que elas se maturem, cresçam e possa desenvolver os frutos. E aí, o que Descartes fala é que quando ele coloca aqui a geometria aritmética como exemplos, é porque eles têm exemplos muito fáceis, né? Quando você está tratando de números, figuras, esses exemplos são muito fáceis, são muito evidentes. E aí, pode se levar a acreditar que o método só vai ter como fruto a matemática. Mas que não, que ele não quer se interessar apenas em resolver problemas matemáticos, mas o que ele está querendo na aritmética e na geometria são o que é mais fundamental nelas. O que é que faz com que elas sejam frutos desse método? O que é que faz com que elas sejam cultivadas desse modo que cheguem a resultados infalíveis? É isso que o Descartes quer. Ele quer infalibilidade, ele quer isso que é fundamental, que é aprendido e compreendido de modo perfeito pelo entendimento. Então, ele vai dizer que essas matemáticas particulares, né, como aritmética e geometria, elas não se esgotam nelas mesmas, mas elas são apenas vestes dessa realidade mais fundamental e universal, que é o método. Então, ele diz: essa disciplina, o método, essa coisa que é mais universal, deve efetivamente conter os primeiros rudimentos da razão humana, estender-se para fazer brotar verdades a respeito de qualquer assunto. Então, não é só da matemática, qualquer assunto. E para falar livremente é preferível a todo outro conhecimento transmitido humanamente, visto que é fonte de todos os outros. Essa é a minha persuasão.
é por meio desses fundamentos, disso que é universal, que é fundamental, que você pode chegar ao conhecimento de qualquer assunto. E como é por meio dele que você vai chegar a todos os assuntos, sendo ele fonte de todos os outros, é que o Descartes diz que é o melhor dos conhecimentos, que é o mais preferível é horrível, né? Mas é o preferível a todo outro conhecimento. E aí ele vai fazer uma ressalva aqui, dar uma explicação, que quando ele fala de vestes do ensino do método, a roupagem do ensino do método, é que ele quer explicar de uma maneira que seja mais adequada ao nosso espírito. Então, se ele usa exemplos da aritmética e da geometria, são vestes desse método, são vestes disso que é mais universal, mais fundamental, mas que para a gente se aparece como alguma coisa que é mais perfeita e mais fácil de entender. E aí, aqui, ele vai fazer, no parágrafo 5 e no parágrafo 6, ele vai fazer mais reflexões sobre essa matemática universal, que é a matemática verdadeira, a ciência verdadeira, que é o que é fundamental na aritmética e na geometria e que leva o nosso conhecimento a chegar nisso que é indubitável, nisso que é infalível. O Descartes fala que ele sempre analisou a geometria aritmética e que elas eram consideradas esse encaminhamento para o resto das ciências. Mas ele se mostra insatisfeito, porque todos os livros da matemática que ele conheceu, eles mostravam realmente coisas que pareciam ser verdade, mostravam demonstrações que pareciam ser verdade e tal. Mas por que que chegou ali? Por que que aquilo era verdade? Por que que atingiu tal conclusão? A demonstração em si, a dedução em si, ela não fica clara, não fica clara para a mente. Ela não consegue aprender aquilo. Então, quando você vê assim uma seguindo a via da dedução diligentemente, muita gente vai ler aquilo e vai descartar ou como infantil ou como muito difícil, e aí nem se dá o trabalho de ler e conhecer o que aquilo está falando. E aí ele diz que vai refletir também que na antiguidade, os criadores da filosofia, que ele está se referindo a Pitágoras e a Platão, que viam o mundo como um ordenamento matemático, tinham um apreço para a matemática muito grande, como se de todas as ciências, de todas as disciplinas, essa disciplina matemática lhe parecesse a mais fácil e necessária para ensinar e preparar o espírito para todas as outras ciências mais importantes. Então, o que Descartes entende aqui é que quando eles têm esse apreço muito grande pela matemática, que vai preparar o espírito para as outras ciências, eles não deviam estar pensando nessa matemática particular, nessa matemática que lida ou com figuras, ou com números, ou com sons, ou com astros e tal. Que ele acha que talvez Platão e Pitágoras, eles estavam pensando nessa matemática diferente, que eles estavam pensando nessa matemática verdadeira, essa matemática universal, que é comum a todas as matemáticas. O termo matemática universal, é importante ver aqui que o Descartes usa o termo mathesis universalis. E o termo mathesis vem do grego, e significa não só matemática como tal, mas também disciplina. Então, é uma disciplina universal. É isso que é uma disciplina fundamental que vai preparar o espírito. E essa disciplina universal, e aí a gente vê como que está próximo aqui a definição que ele vai dar de método e da matemática universal, da disciplina universal. Ele vai dizer que elas contêm, né, as primeiras sementes de verdade depositadas pela natureza nos espíritos humanos e por nós abafadas. Lembrem-se que nessa primeira definição do método, ele vai falar depositadas, tem um sei o que de divino, e aqui ele fala de natureza. Então é sempre assim, ele quer dar não, uma explicação de como que o que está no nosso entendimento, no nosso espírito, é verdade. Porque ou vem pela natureza, ou vem pelo que de divino. E por nós abafadas, tinham tal força naquela simples antiguidade que os homens também chegaram a conhecer as ideias verdadeiras
da filosofia e da matemática, sem terem ainda podido alcançar perfeitamente essas mesmas ideias. Bom, como Descartes já tinha falado, ele entende que esse método ou essa matemática ou disciplina universal, ela não tinha sido construída de modo acabado e perfeito, mas ela já tinha sido prevista, antevista, tocada de alguma maneira. E que, por isso que os filósofos da antiguidade, os criadores da filosofia e certos geômetras, eles chegaram a ideias verdadeiras, mesmo sem terem alcançado essas ciências de modo concreto e finalizado. E aí ele vai dizer que muitas vezes essa verdadeira matemática, que é mais fundamental, ela foi escondida no meio de coisas confusas, mas que ela mesma, ela tem que ter perspicácia e facilidade extrema. Então, quando você vê alguma demonstração geométrica do Pappus ou do Diofantus, que o Descartes cita aí, você está vendo ali um pouco dessa verdadeira matemática, mas ela está muito cheia de outras coisas, muito cheia de obstáculos escondidas. Então, quando você vai tirando as vestes, você vê que o que fundamental da matemática está ali. Então, quando você busca essa matemática universal, que é fundamental, não basta só olhar o que é aritmética e a geometria, mas também sobre tudo que é considerado matemática, como a astronomia, a ótica, a mecânica, a música, que são matemáticas, assim como as matemáticas puras, que lidam somente com números e figuras, que são aritmética e geometria. E aí ele diz que o que é comum a, a essa matemática verdadeira e universal é isso aqui. Aí eu vou citar. Pareceu-me, por fim, óbvio, relacionar com a matemática tudo aquilo em que apenas se examina a ordem medida, sem ter em conta se é em números, figuras, astros, sons ou em qualquer outro objeto que semelhante medida deve procurar. E, por conseguinte, deve haver uma ciência geral que explique tudo o que se pode investigar acerca da ordem e da medida, sem as aplicar a uma matéria especial. É a matemática universal, porque essa contém tudo que contribui para que as outras ciências se chamem partes da matemática. E aqui ele está falando de matéses, então é parte dessa disciplina maior. O que o Descartes quer dizer aqui é que o que tem de comum a todas essas matemáticas, a toda essa matemática fundamental, que ela vai se vestir de matemáticas particulares, seja na astronomia, seja na ótica, seja na mecânica, é a ordem e a medida. E a ordem e a medida são coisas muito simples, são coisas muito evidentes para nós, que são objetos, sim, da nossa intuição e da nossa dedução. E por isso são infalíveis. É por isso que a aritmética e a geometria chegaram a esses resultados que são distintos de outras ciências, porque elas estão lidando com aquilo que é muito simples, que não dá margem para a dúvida, como a gente viu na regra 2. Então, o Descartes quer mostrar que essa ordem e medida não é só para matemática, mas ela é adequada a qualquer coisa que você está estudando, a qualquer ciência, a qualquer ciência particular, porque ela é parte e objeto dessa ciência fundamental e geral que prepara o espírito e contribui para todos os outros conhecimentos. Então, essa matemática universal, essa disciplina universal, ela é muito mais útil e mais fácil do que as ciências que são subordinadas a ela, porque as ciências subordinadas, elas vão estar tratando também de objetos particulares a elas. E aí, todas as dificuldades da matemática universal vai ter nas ciências subordinadas, mas as ciências subordinadas ainda vão ter suas próprias particularidades e dificuldades. E aí, a matemática universal, essa disciplina universal, o método, é um fruto espontâneo das sementes do pensamento, e por ser esse fruto espontâneo, é essa ciência geral que ela deveria ser investigada. Então, a gente não deveria se preocupar com aquilo que é particular
com aquilo que é específico, e isso já está colocado lá na regra 1, quando Descartes fala que a gente não deve procurar fins particulares, mas esse fim geral, de aumentar e cultivar o nosso espírito. E é por meio da matemática universal, do método, que a gente pode fazer isso. E ele diz que, como esses letrados e pedantes, eles acabam negligenciando essas coisas simples que são, sempre, que são acessíveis a todos, eles acabam deixando de lado o método e indo para as coisas mais complexas, e levando a vários erros e a várias confusões e preconceitos. E aí, como a gente vê que essas matemáticas elas se vestem de coisas diferentes, né? A ordem e a medida, elas se vestem de sons, elas se vestem de figuras, elas se vestem de números, elas se vestem de astros, elas se vestem de lentes, a gente talvez é levado a acreditar que é melhor se especializar, mas que não é o caso. O que a gente precisa de aprender é essa essência desses objetos particulares, que é a ordem e medida, que são objetos da intuição e dedução, e que por isso são aprendidos perfeitamente, sendo objeto, então, de toda a ciência, que é o conhecimento certo e evidente. O Descartes vai terminar, para a gente terminar aqui também, a regra 4, reconhecendo que ele tem um espírito limitado, um espírito fraco, e que então ele não ia somente se precipitar e querer aprender e entender sobre o que é complexo e elevado. Pelo contrário, ele quer seguir o método, ele quer seguir essa ordem de buscar o conhecimento dessas coisas, começando pelo mais simples, pelo mais fácil, não negligenciando isso, avançando para outros conhecimentos só depois que você já esgotou aqueles anteriores. Então, ele vai seguir os preceitos do método e as regras que ele já expôs até aqui. E aí ele fala que o que ele fez até então foi cultivar essa matemática universal, essa disciplina universal, de maneira que julgo por poder tratar daqui por diante as ciências mais elevadas, sem a elas prematuramente me aplicar. Então, tem esse desejo de ir buscar ciências mais complexas, ciências mais elevadas, mas isso só pode ser feito depois que tudo o que é fácil já tenha sido esgotado pelo conhecimento. E é assim, nossa, falei muito, que ele vai terminar a regra 4. Então, vou parar o meu compartilhamento e parar a gravação.